Andrés, você começou no clube como presidente em 2007, né? Que foi naquele... Eu fui eleito no mandato tampão em 2007, outubro de 2007, quando o senhor Daulib renunciou. Eu assumi, ganhei a eleição no conselho por 17 votos do Paulo Garcia e fui presidente de 1 ano e meio de mandato do tampão do Daulib. O que é mais difícil na condução de um clube brasileiro hoje do que em 2007? Hoje é mais difícil. Imprensa, redes sociais e o jogador que cada ano que passa está mudando o estilo do jogador. Hoje é jogador de videogame, de WhatsApp, e antigamente tinha o baralho, tinha a resenha. Isso está mudando bastante, como todo mundo no planeta está mudando, e o futebol é reflexo da sociedade. Falando nessa mudança de jogador, vou usar o termo achado, né? Porque você encontrou muitos jogadores aí nesse período, Paulinho, Ralf, não vou ficar citando para a gente ser mais objetivo, você já entendeu. Por que hoje é tão difícil esses achados? Não é que é difícil. É que hoje o corintiano e a imprensa não tem a paciência que tinha em 2008 no Corinthians. Nós começamos a montar um time em 2008, jogamos 2008, 2009, em 2010 nós começamos a reformular o time. Em 2011 nós montamos o time, que foi campeão brasileiro. Campeão da Libertadores só veio o Romarinho e campeão mundial só veio o Guerreiro. Então o time estava montado desde o final de 2010 e 2011. E você trazia jogadores desconhecidos e aqui tanto a imprensa como a torcida dava tempo para o atleta. E hoje não. Hoje o jogador chega aqui e tem que fazer 3 gols no jogo seguinte. É muito mais difícil. Eu dou exemplo do Felipe, zagueiro, que ficou 2 anos e meio aqui e nem treinava com o grupo. E hoje é um dos melhores zagueiros do mundo. Então é difícil. Nós chegamos num patamar que a exigência é muito maior e por isso nós perdemos grandes oportunidades com grandes atletas. Você acha que hoje a chance, então, de você emplacar um Paulinho da vida é bem menor? No Corinthians é. Tanto é que tinha o Claudinho que está jogando no Red Bull, que grandes times querem o Claudinho, e ele ficou aqui com esses 3 anos e ninguém deixava ele nem entrar em campo. Então é difícil, tem que ter paciência. O resultado aqui no Brasil é muito imediato, não só com o clube, com o time, mas como com o atleta. Você traz um Davó, que é um garoto de 19 anos para 20 anos, que fez uma bela Taça São Paulo, fez um bom começo de Série B e querem que chegue no Corinthians e resolva os problemas. E não vai resolver. Então tem que ter um time, cada um tem jogador que é mais rápido, tem jogador que demora um pouco mais. Volto a repetir, o Felipe ficou 2 anos e meio, o Romero ficou 1 ano e meio que nem treinava. Então as pessoas têm que ter um pouco de paciência. O Ralf, quando veio, estava no Barueri, ninguém nem sabia quem era. Leandro Castan e tal, mas hoje a exigência é muito maior e por isso que nós perdemos essas grandes oportunidades. E às vezes você vai contratar grandes jogadores, gasta uma fortuna e o jogador também não dá um chute. Então isso não quer dizer que por o cara ter sido consagrado em outros clubes, ele vai vir aqui e vai jogar. O Corinthians realmente é diferente, ele não é simples jogar aqui, a pressão é muito grande e a pessoa tem que ter uma mentalidade muito forte no psicológico para poder sustentar o seu futebol dentro do clube. Vou até fugir da minha pauta aqui, porque você citou o Davó. Uma coisa que veio na minha mente agora é que você emprestou alguns jogadores, o Corinthians, né? Emprestou alguns jogadores, e o Davó não, né? E muita se especulou que ele ia ser emprestado. Tem algum bastidor nisso? Por que o Davó era o mais provável que era para ser emprestado? Vou explicar por quê. Porque o Davó foi contratado para cá como uma aposta, um jogador para futuro. Então, se eu trago um jogador para futuro para cá, eu não posso em seguida emprestá-lo. Tem que ter um tempo de Corinthians para poder emprestar ele. Se ele não se recuperar até o começo do campeonato que vem, ou seja, até o final do campeonato, aí sim eu acho que seria bom emprestar, mas ele vai ter 1 ano de clube. E, para incrível que pareça, ultimamente, nos últimos jogos tem entrado bem. Então eu acho que já está se tornando um jogador de realidade. Mas é isso que eu te falei. Nós emprestamos porque ele foi muito criticado quando chegou, muito cobrado. E tem que ter um tempo para o jogador, e ainda mais um garoto. Mas não, aqui todos os tamanhos são muito mais proporcionais. Nós vamos falar do Sub-23, que todo mundo mete o pau aí. Isso. Pai, pela última vez vou explicar, porque eu vou sair do Corinthians, não vou participar de mais nada. Espero que o sócio tenha consciência que os próximos anos é o do Willian Monteiro Alves. E eu não vou ter participação nenhuma. É óbvio, eu vou continuar sócio do clube. Se ele me pedir uma opinião, eu vou dar, mas eu não vou participar da gestão, não vou participar de nada. Até porque eu não quero. Não quero, acabou meu ciclo no Corinthians. Vou ser um simples sócio, um simples torcedor do Corinthians. É que quando você montar o 23, que no começo eu fui contra,
Mas depois me convenceram, os profissionais me convenceram que era importante. Por quê? Porque tem jogador que amadurece com 18, 19 anos, tem jogador que amadurece com 23, 24 anos. E quando você faz um contrato com um jogador na base com 16 anos, você pode fazer um contrato o máximo de 3 anos. Aí o moleque tá lá, joga 3 anos. Falta um ano de contrato, ele já disputou uma Taça São Paulo e foi bem, está na seleção brasileira. Quando você vai renovar, todo mundo quer no mínimo mais 3 anos, quando não é 5 ou 4. E um ano depois ele estoura no sub-20, não pode jogar mais. Aí ele não vinha para o profissional, muitas vezes os times de fora não queriam ele, ou você tinha que pôr ele no time de terceira, de quarta divisão. Então o 23 foi para fazer essa intertemporada da base para o profissional. Então, nos últimos anos, realmente, nós trouxemos bastante jogadores para o Sub-23. Por quê? Porque os jogadores que nós tínhamos estourado do Sub-20 já tinham sido emprestados. E alguns jogadores jovens que estão no profissional não puderam descer, por ser um elenco enxuto, não puderam descer para jogar o Sub-23. Mas o ideal é o jogador que estoura do Sub-20 vir para o Sub-23 e alguns jogadores que não estão sendo aproveitados no profissional jogar no Sub-23. É que esses últimos 2 anos teve que ter esse mexida maior, porque foi quando nós montamos o time. A partir do ano que vem, que esse ano aqui acho que estoura 9 ou 10 jogadores, estoura a idade do Sub-20. O que eu vou fazer com esses jogadores? Que tem contrato de mais 2, 3 anos. Então o Sub-23 é para isso. E um jogador que sai do Sub-23 já se paga tudo, custa R$300 mil por mês o Sub-23. 240. Não, com imposto tudo dá R$300 mil. Custa R$3.500.000 por ano. Se um jogador vingar, você... Para um jogador que você já tem contrato. Você paga o ano inteiro. 70% já tem contrato. Se ele não jogar no Sub-23, não pode jogar no Sub-20, não joga no profissional, eu tenho que pagar igual. Até o final do contrato, porque o jogador de futebol não é que nem um funcionário normal. São CLT, mas são CLT por prazo determinado. Você é obrigado a pagar 100% do contrato, 100% da CLT. Se eu pudesse mandar o jogador embora e pagar uma multa de 40%, perfeito. Estourou a idade lá, não serve no profissional, eu rescindo o contrato. Mas não, no jogador de futebol você tem que pagar 100%. Já que eu vou pagar 100%, por que eu não posso usar ele de Sub-23? Então o Sub-23 foi montado para isso. Como todos os times na Europa têm um time B, o Sub-23 seria isso. O Sub-23 é para subir na Série D, na Série C, na Série B, é para disputar a Copa Paulista. Onde não tiver o Corinthians principal disputando, o Sub-23 pode disputar. Então, automaticamente, seria um time B de qualquer time que na Europa se tem. Só que aqui se vira um escândalo. E isso é uma coisa que começa a vender essa ideia para o torcedor e fica essa pressão toda. A ideia que se vender, já ficou na cabeça do torcedor, é que se gasta muito com salário. Qual o maior salário hoje lá no Sub-23? R$10 mil. Acho que é um jogador. A média de salário lá é 4, 5 mil reais. Mas não é que eu fui, é porque já sobe da base assim. E alguns jogadores que nós trouxemos, que são apostas, que foram mandados embora de outro time, que estavam vencendo um contrato, você pode trazer para o Sub-23, fazer uma experiência de 1 ano, para ver se serve profissional ou não. Então são apostas que vão ser feitas. Ano de política, você sabe que o Sub-23 é o carro-chefe em questão das críticas, né? Não, mas é porque eles não têm onde se pegar. Se a crítica for, na minha gestão for Sub-23, eu estou tranquilo. E as dívidas também, que é outra crítica. Mas qual dívida? O pessoal Um fala um bi, outro fala 500, sim. outro fala 1,5 bi. Não, o Corinthians vai fechar o balanço esse ano de 600 a 650 milhões de dívida. Mas esquecem que faz 6 anos que o Corinthians não tem a renda da Arena. A renda da Arena é 670 milhões por ano. Então quanto que é a dívida do Corinthians? O Corinthians está há 6 anos sem renda. Você vai ver, hoje tem grandes times do Brasil hoje que ficou 10 meses sem renda aí, você vai ver o balanço deles no final do ano. E nós estamos há 6 anos sem renda e o melhor, ganhando títulos. Ganhando títulos, pagando o estádio. Então, a pessoa, quando querem criticar, criticam. Agora, sem base e sem fundamento. Ficam falando. E o Corinthians tem que dever 2 bi. O Corinthians não é um banco. O Corinthians não é uma empresa que tem que dividir dividendos, pô. Tem que pagar em dia, tem que pagar tal. Que esse ano nós tivemos um problema por 1000 razões, mas o Corinthians tem que pagar suas contas e acabou. O Corinthians não tem que ter lucro, não tem que ter lá 100 milhões na conta para quê? E eu vou parar de contratar jogador para o Sub-23, para o profissional, para a base. É que não vai ter mais tempo. Vou contratar advogado, engenheiro, médico. Porque um clube de futebol tem que contratar isso. Bom, galera, vocês que não conhecem meu trabalho aqui no YouTube, se inscrevam no canal, aperte o sininho, que isso vai ajudar bastante. Eu tô com a meta de 600 inscritos, galera, no canal. Vocês que querem me ajudar, já se inscrevam aqui no canal e vai ajudar bastante.